Felipe, graça e paz, querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Graça e paz, querido, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live. Estamos aí com o clamor por ele, né? Nosso projeto. Vai entrando, querido, vai colocando seu nome aí já. Vai dizendo que você está online aí conosco. Já nós iremos começar. Hoje nós vamos prosseguir com o livro de Efésios, né? Vamos aprender um pouquinho mais. Vai. Dor de cabeça? Vem. Nós já vamos começar, querido. Já estamos com 2 minutos atrasados. Vamos começar. Se você estiver aí conosco, coloca oi aí, que aí eu sei que você está online. Nós já vamos nos interagindo na palavra. Mancilda está aí conosco. Irmão Felipe, sejam muito bem-vindos. Como é bom a palavra de Deus possa estar falando conosco, né? Felipe provavelmente deve ser lá de Curitiba. Compartilhe aí, querido, o link para que outros possam participar conosco, né? Nós estamos num propósito do clamor por Ele, e dentro desse clamor por Ele nós estamos jejuando, orando e clamando pelo Espírito, por Ele, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o outro Consolador, né? E esse Consolador, o nome dele é o Espírito da Verdade, que nos guia em toda a verdade. E ele vai anunciar tudo que Cristo ou que é de Cristo. Então, queridos, o clamor por ele é essa decisão do nosso coração de buscar ele cada dia mais. E nós decidimos que o livro de Efésios é o livro mais transcendental, o livro da eternidade. É o livro onde o Senhor abre a eternidade para falar conosco.
revela a eternidade para falar conosco. Então nós vamos orar, dando início, e vamos decorrer aqui, que ontem nós não saímos nem do versículo 1, né? O livro de Efésios, na realidade, querido, se nós fôssemos estudar o livro de Efésios a fundo, nós gastaríamos no mínimo aí uns 6 meses. Uns 6 meses para a gente poder, poder dissecar o livro de Efésios, tudo aquilo que Deus deixou para nós no livro de Efésios. Nós não temos todo esse tempo, né? Nós só temos uma semana, então nós precisamos pegar alguns pontos importantes para nos dar base, né, da eternidade. Lembrando que o livro de Gálatas, nós aprendemos ontem, que o livro de Gálatas é a denúncia de Paulo contra a religião, né? É a denúncia de Paulo contra a religião. E o livro contra a religião é a voz da terra falando com a eternidade, que é o céu, o livro de Gálatas. Mas o livro de Éfeso é a eternidade falando com a terra. É o contrário, de cima para baixo. Filipenses é Deus introduzindo nós para si mesmo. E Colossenses é o Senhor nos dando aí. Ele é encabeçando, né? Ele sendo cabeça e encabeçando todas as coisas. Então são os 4 livros do Novo Testamento, que é o coração da economia de Deus, de todo o projeto de Deus para o Novo Testamento. Se eu quero entender todo o projeto de Deus para o Novo Testamento, eu preciso então entender minuciosamente todos esses 4 livros: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, tá? Então vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, Sua palavra está aberta diante da Tua presença. A Tua palavra é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós e hoje habita em nós. O Teu Espírito está sobre nós e em nós para operar as maravilhas. Revela a Tua palavra hoje no livro de Efésios, nos faz entender o que o Senhor tem para falar, ministra nossas vidas, ministra o nosso interior, nos faz ir além de todas as coisas. Peço-te a Tua presença, faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Quero mais, Senhor. Esse é o clamor por Ele, é o clamor pelo Espírito sobre nós. Vem, Espírito, sobre nós, nos caminha a toda a verdade, nos ensina toda a verdade da Sua palavra, das Suas Escrituras. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Espírito Santo, que nos guie cada pessoa que está aqui. São tempos difíceis, são tempos nublados, mas a Tua palavra é luz para os nossos pés. Ela é vida para a nossa alma, ela é transformação para o meu eu. Senhor, quero morrer o meu eu, quero matar as minhas vontades, quero declarar a morte do Fábio que habita dentro de mim, eu quero declarar a vida do Cristo que habita em mim através do Espírito. Oh, aleluia! Que o Teu Espírito flua e transborde o nosso coração de uma forma sobrenatural. Muito obrigado, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Que Silvana seja bem-vinda. Aleluia. Vamos começar então, queridos. Abre aí a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1.
Efésios capítulo 1, versículo 1, onde nós vemos a introdução ao livro de Efésios. Foi muito bom, querido, aprender ontem com vocês. Aprendemos juntos. E hoje nós vamos dar uma recapitulada e vamos caminhando todo o capítulo 1 e vamos desvendando algumas verdades dentro do capítulo 1. Então nós aprendemos ontem que o livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele diz logo no primeiro versículo, do ano 74, enviado às igrejas em Éfeso, né? A Bíblia diz que aos santos que estão em Éfeso, não enviado à igreja de Efésios, mas aos santos que estão em Éfeso, e enviado a eles uma igreja composta de gregos e romanos, né? Mais gregos. E o Senhor, Ele traz no livro de Efésios, querido, aquilo que é transcendental, né? No livro de Efésios, o Senhor, Ele revela todo o seu governo, sua maneira de reino, de reinar, onde nós aprendemos os 7 aspectos da igreja, né? E cada aspecto eu expliquei, né? Cada aspecto da igreja. O primeiro aspecto, a igreja como corpo de Cristo. O segundo aspecto, como novo corpo. O terceiro aspecto, a igreja como reino de Deus. O quarto aspecto, a igreja como família de Deus. O quinto aspecto, igreja como habitação de Deus. O sexto aspecto, noiva e esposa de Cristo, que é poderoso essa parte. Se você não ou sabe qual a diferença da noiva e da esposa, né? Muitos dentro da igreja querem ser noiva, enquanto nós já deveríamos ser esposa, porque a noiva não pode ter intimidade como o noivo, mas a esposa, ela tem total intimidade como esposo. Eu particularmente não sou a noiva, eu sou a esposa de Cristo, eu sou a igreja, né? E o sétimo aspecto é a igreja como guerreiros de Deus, ok? Né? Aprendemos isso aí, aprendemos o propósito eterno. Deus revela o seu propósito eterno no livro de Efésios. Nós vamos entender isso, né? Desde o plano da eternidade de Deus até esse momento. Então existe no livro de Efésios, querido, alguns decretos, né? Alguns decretos de verdades, né? Alguns decretos onde Deus ele explana palavras poderosas, a qual nós devemos estar retendo em nosso espírito, né? Então ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele traz primeiro Paulo, porque Paulo é quem ele é. Deus não está preocupado em quem somos, no que fazemos, mas sim no que somos para Ele, né? Paulo, ele é o Filho de Deus. Ele diz Paulo, apóstolo, enviado. Então ele diz Paulo, apóstolo, Paulo, enviado de Jesus Cristo. Mas ele foi enviado por Jesus, mas pela vontade de Deus, aos santos, né? Aos santos, porque a palavra santo fala de separado, né, para algo em comum, ou separado daquilo que é comum. Então, quando nós fomos separados daquilo que é comum, e aquilo que é comum nem sempre é pecado, mas os santos são aqueles separados de algo que é comum, e que estão em Éfeso, né, fiéis em Cristo Jesus. Se há fiéis, quer dizer que há infiéis, ok? A Bíblia diz, né, lá em Mateus, né, que os infiéis serão lançados, né, nas trevas exteriores. Trevas exteriores está fora de Jerusalém no milênio, onde não haverá presença palpável do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, só nesse primeiro capítulo nós ficamos mais de 1h30 ontem. Nós vamos dar andamento, né, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai. A vós graça, eu quero que você destaque aí, graça e paz, porque nós vamos entender que nunca haverá paz se antes não haver a graça. Esse é um ponto peculiar da palavra de Deus, principalmente na vida de Paulo ou nas suas cartas. Lembrando que Paulo escreveu primeiro as suas cartas,
para depois os outros apóstolos escrever as outras cartas, principalmente os evangelhos. Então Paulo foi o que escreveu primeiro as cartas. Então no versículo 12 ele diz: a vós graça e paz da parte de Deus Pai. É interessante, querido, que nós precisamos entender que só haverá paz, e paz é um local onde o Senhor nos coloca, onde nada pode mudar o nosso coração. E esse lugar só vem quando nós entendemos a graça. E a graça, querido, nunca será somente um favor que não merecemos. Um favor que não merecemos está no veto testamentário, ou no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando o Senhor manifestava a graça, era um favor que nós não merecíamos. Nós entendemos que a palavra graça é um favor que não merecemos. Mas na realidade, a graça é uma pessoa. A graça é uma pessoa. A graça é Cristo. Cristo é a graça manifestada em vida no Novo Testamento. No Velho Testamento era literalmente um favor que nós não merecíamos, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas no Novo Testamento a graça é uma pessoa, e nós devemos entender isso muito bem, porque enquanto eu não tenho a graça, não habitará na minha vida a paz. Você está aí comigo? Enquanto não habitar a graça em mim, ok? Nós não podemos jamais ter a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, querido, em João capítulo 1, versículo 17. João 17 vai explicar muito bem isso. João capítulo 1, versículo 17. É o Evangelho de João, viu, querido? Ele diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vieram. Cristo não deu a graça, Cristo é a graça. Vieram com Jesus, vieram por Jesus, porque Jesus é a manifestação da graça. Então a graça não é um poder, a graça não é uma magia, a graça também não é somente um favor. A graça é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então no versículo 2 de Efésio, Paulo vai relatando aos irmãos, aos santos em Éfeso, dizendo: olha, a única maneira de vocês ter paz plena em vosso coração é recebendo a graça. E essa graça não é um poder, não é também só um favor que não mereço, mas a graça é uma pessoa. Aquele que não tem Cristo em sua vida manifesta, não tem a paz no seu coração. Por isso que ele diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Quando nós recebemos a pessoa de Cristo em nossa vida, nós recebemos automaticamente a graça do Senhor e a paz se manifesta em nosso interior. Vamos ler outro texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Podemos ler? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã,
antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa graça de Deus que está comigo é Cristo em minha vida. Então a graça, quando ele diz no versículo 2, olha irmãos, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai. Ele está dizendo, Jesus te dará paz da parte de Deus nosso Pai. Entendeu, querido? Não há como. Se nós queremos que as pessoas sejam abençoadas, se nós queremos que as pessoas sejam tenham paz em seu coração, em seu interior, lembrando, querido, que paz não é ter guerra, paz não quer dizer que vamos passar por luta. Paz é um lugar onde nós descansamos em meio à guerra, aonde nós temos convicção de sermos mais que vencedor por amor que Ele nos tem. É a paz, é o lugar onde nós se colocamos, que entendemos que só amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. A paz é um lugar onde aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É essa convicção, é essa verdade que se torna realidade. Então, e a paz, querido, que manifesta através da graça que é Cristo, ela vem da parte de Deus Pai. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. Aí ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, enviou o que? A graça, Jesus, para estar conosco todos os tempos. Entendeu aí, querido? Que bacana. Então ele vai dizer, nós podemos continuar que só há uma maneira de termos paz, porque Ele é o nosso mediador. Vamos pegar um outro texto, só para concluir esse texto, 1 Timóteo, está um pouquinho para frente de Efésios, 1 Timóteo, capítulo 2, querido, 3 a 6, vai dizer assim, 1 Timóteo, capítulo 2, de 3 a 6, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é Jesus, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos, é como se ele dissesse, por Cristo somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui ele vai dizer que há um só mediador entre os homens e Deus, um só mediador. Ele vai dizer, capítulo 6, o qual 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Quando ele diz Deus nosso Pai, nós precisamos entender uma verdade aqui, querido. Se você pegar as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo tem o apreço de chamar Deus de Pai, Deus Pai, Abba Pai, Paizinho. Por quê, querido? Porque nós não temos só mais um Deus, nós temos um Pai. Lembra, querido? Criatura tem um Deus, filho tem um Pai, servo tem um Senhor. E nós precisamos deixar isso bem claro, para que não haja confusão em nosso coração. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que deveriam estar manifestando diante do Senhor como filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, deveria estar se manifestando como Abba Pai, mas ainda está sendo frustrado,
está sofrendo, está passando por dificuldades, está sendo abandonado, porque está entrando na presença de Deus como servo, chamando nosso Pai de Deus. Se você tem um Deus, então você é um servo, e todo Deus, querido, ele abandona o seu servo, mas o Pai nunca abandona o seu filho. Está aí comigo ou não está? Em Mateus capítulo 3, do 13 a 18, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre e Jesus, ele declara do céu, Deus declara do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Sabe, querido, quando Jesus declara, quando Deus declara isso a Jesus, Deus estava confirmando a Jesus, dizendo: enquanto você for filho, enquanto você estiver na qualidade de filho, eu nunca te abandonarei, sempre você vai me agradar, não porque você é perfeito, mas porque o meu amor é maior do que todas as coisas. Mas a Bíblia diz que lá na cruz em Mateus, se eu não me engano, capítulo 27, é isso mesmo, Mateus capítulo 27, ele vai dizer assim, ó: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Percebe que Jesus se dirige a Deus, dirige ao Pai como Deus e não como filho. Por quê, pastor? Porque nesse momento Jesus estava sofrendo a sua morte espiritual, aonde todo o pecado de incredulidade, todos os pecados de toda a humanidade, de todo o mundo, estava derramado sobre a vida de Jesus Cristo. E nesse momento Deus não habita com o pecado, e todo aquele que tem o pecado, Deus abandona, Deus deixa ele ao seu destino. Então Deus, nesse momento, vira as costas para Cristo, e Cristo não se atreve a chamar Deus de Pai, mas chama Deus de Deus, porque nesse momento Jesus estava sendo servo de Deus, estava cumprindo o serviço pelo qual o Deus Altíssimo tinha enviado Jesus à terra para ser o Cordeiro Pascual. Mas, querido, quando você vai em Lucas, versículo 46, logo após algum instante, então o Senhor recebe todo o castigo da humanidade, o Senhor recebe todo o mal sobre ele, todo o pecado está sobre ele, e ele declara: sim, Deus meu, ou Eli, Eli, sabachthani, ou Deus meu, por que me abandonaste? E então você vai entender que o Senhor abandona todo aquele que caminha com o pecado. O pecado é o pecado de incredulidade, aquele que ainda não se tornou filho. Mas a Bíblia diz que logo após, quando ele, depois de sentir todo o pecado em sua carne, e ele então concluir a obra que estava, ele diz o seguinte, lá no versículo 46, Lucas 23, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. É tão interessante que Jesus, Adão no jardim do Éden negou Deus, mas Jesus foi tão fiel que até o seu último momento ele confiou em Deus, entregando a sua vida na cruz. Ele precisava entregar o seu espírito, porque a morte não podia matá-lo, a morte não podia matar o Filho de Deus. Então ele teve que entregar o seu espírito, e entregando o seu espírito, ele declara: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito dele estava na mão de Deus, ele confiou que Deus o ressuscitaria. Então, quando Paulo declara, lá no texto de Efésios capítulo 1, 2, e vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai, quando ele diz: olha, Deus é o nosso Pai, ele está dizendo
que esse pai, ele não nos abandonará. Ele diz assim: o seu pai pode te abandonar, a sua mãe pode te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Mesmo que o seu pai e sua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus, em Filipenses capítulo 2, do 2 a 8, diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Então, querido, o que eu quero explicar para você, hoje, tem muita gente na igreja, querido, e o livro de Efésios revela isso a nós. Tem muita gente na igreja, quando vai orar, diz: Deus, ele clama por Deus. E se você clama por um Deus, você então ainda é uma criatura, um servo. Mas quando você diz Pai, Abba Pai, a Bíblia diz que você então é recebido como filho, e Deus te trata como filho. A palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 e 17, ele vai dizer que o mesmo Espírito testifica ao meu Espírito que sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Agora, quanto a Cristo, então, presta atenção, antes de aceitarmos a Cristo, né, antes de aceitarmos ao Senhor, nós éramos criaturas. Depois, o Senhor Jesus nos comprou. Para Deus somos filhos, Ele é o nosso Pai, então nós nos relacionamos com Deus como filho. Mas para Cristo somos servos e esposa. Aqui no nosso corpo somos servos porque servimos, porque a Bíblia diz que em Romanos capítulo 6, se você puder ir lá comigo, versículo 22, ele vai dizer: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo vosso fruto santificação e por fim vida eterna. O Senhor nos fez servos. A Bíblia diz que com teu sangue Ele nos comprou para Deus, para sermos reis e sacerdotes. Então Ele nos comprou, Ele é nosso dono. Então nós somos filhos de Deus, servos de Cristo. Por que servos? Porque estamos fazendo a obra pela qual Ele nos pediu. Então, querido, quando em Éfeso capítulo 1, versículo 2, ele diz: e vós graça e paz da parte de Deus, nosso Deus, de Deus nosso Pai, ele está dizendo: vocês têm um Pai que nunca vos abandona. Se relaciona com Ele como Pai. Versículo 3: bendito, ó Deus e Pai. Olha Deus e Pai aí de novo. Coloca entre parênteses, querido, onde está Deus e Pai, ou nosso Pai, né? Olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Coloca abençoou entre parênteses. Com todas, coloca todas entre parênteses, bênçãos espirituais, coloca entre parênteses também, nos lugares celestiais em Cristo. Esse texto do livro de Efésios, para mim, é o texto clave. Por quê? Porque ele nos mostra que Cristo já nos abençoou, que Cristo, Deus, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, com todas as bênçãos, todas as bênçãos a qual necessitamos. E as bênçãos a qual Deus nos abençoou, elas são espirituais e não terrenais. Você pode pegar isso aí? Pastor, a minha casa é uma bênção? Não, querido, a sua casa não é uma bênção. Pastor, o meu carro é uma bênção? Não, o seu carro não é uma bênção. O que é bênção, pastor? Tudo aquilo que é espiritual. Por exemplo, querido, a Bíblia diz que Deus abençoaria todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, eu abençoo todas as famílias da terra. Então, a Bíblia diz que Abraão foi justificado em Gálatas,
E Hebreus também vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, porque ele acreditou que através da vida dele, toda a família seria abençoada. Gálatas capítulo 3, versículo 14 vai dizer que para que possamos receber a bênção de Abraão, né, que foi entregue em Cristo Jesus a todos os gentios, a promessa do Espírito. Então, uma bênção espiritual, a primeira, que eu seja salvo no Espírito. A salvação eterna é uma bênção espiritual, e essa bênção espiritual o Senhor já me deu em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo. Fala alguma coisa aí, queridos. Então, querido, presta atenção. Nós temos que desmistificar na nossa vida essa busca desesperada por bens, por uma vida prazerosa aqui na terra, sabe? Uma vida cheia de satisfações aqui na terra, sabe? Eu não vejo no Velho Testamento, sabe, os apóstolos terminando a sua carreira rico, enriquecido na beira da praia, vista após o mar. Mas eu vejo um Paulo que morreu sozinho, né? Passou os seus últimos dias dentro de um sótão, de um calabouço escuro, fético, frio, úmido, que teve que pedir uma capa para Timóteo, porque o frio era incessante, né? Ali em Roma. Eu vejo um Estevão que morreu apedrejado. Eu vejo um Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Eu vejo o Zelote que foi amarrado em uma corda por um cavalo e solto, né, numa carruagem, até que o seu corpo foi esfolado vivo. Eu vejo Tiago degolado a fio de espada por Herodes. Então, querido, eu não percebo, né, essa vida de prosperidade, né, de riqueza que o evangelho desse mundo, que não é, que Paulo diz não é o evangelho que eles pregam na igreja. Mas eu percebo que o Senhor já tinha nos abençoado, querido, bem antes da fundação do mundo, antes dele criar uma estrela, antes dele criar um sol, antes dele criar uma lua, antes dele criar tronos, antes dele criar anjos. O Senhor criou, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E se você for olhar isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele vai dizer assim: e Deus, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ou a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-vos, e dominai. Então lá em Gênesis, antes da fundação, quando o Senhor criou o homem, no Espírito, Deus já o abençoou. Tudo o que você precisa, querido, para ser completamente abençoado e rico em Cristo, riquezas espirituais. A riqueza espiritual, querido, é você poder governar com Cristo. A riqueza espiritual é você chegar diante do seu Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, você chegar diante do tribunal de Cristo e ouvir uma frase assim, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, no muito aqui eu te colocarei sobre 10 nações, te colocarei sobre 6 nações, te colocarei para governar, para reinar comigo, serás o meu braço forte, será os meus guerreiros no reino. Essa é uma bênção espiritual, querido. Tudo que o Senhor nos dá nessa terra, esposa, filhos, casa,
bens, carro, né, fazenda, terra, gado e roupas, joias, celulares, tablets, computador. Isso é a misericórdia de Deus. Deus tendo misericórdia, amor para conosco, para que isso nos dê força e condições para concluir o propósito que Deus tem na nossa vida. A plenitude está nele. Muito bem, Amélica, a plenitude está nele. A pastora Dayana escreveu verdade. Precisamos entender que o melhor de Deus não está por vir, mas já veio. Cristo consumou tudo, perfeito. A maior riqueza é Cristo. A eternidade é agora, Ele habitando em nós e sobre nós. Olha aí que forte. Isso é tremendo. Entendeu, querido? Por que é importante eu entender isso, querido? Porque senão eu sempre vou estar... Satanás, ele entendeu que o coração do homem, ele é avarento. O coração do homem, ele busca algo para satisfazer a sua carne. Então, querido, a igreja hoje ela está deturpada. Para pensar, você vai ver toda palavra, todo louvor, toda pregação, todo culto que exalta a sua alma, que enche, que estabiliza a sua alma, que dá conforto para a sua alma, enfraquece o espírito e mata o espírito, mata a inteligência espiritual. Por isso que nós temos tantos irmãos dentro da igreja que são nersos, né? Eu vou usar uma outra palavra. Nerso significa novo convertido, mas eu vou usar uma outra palavra: burros espirituais, ignorantes espirituais. O que é uma palavra ignorante? Ignorante é a pessoa que não tem conhecimento em certa área, por isso que ele é ignorante naquela área. Sabe, querido, por quê? Porque Satanás entendeu. Paulo escrevendo a Timóteo diz: olha, nos últimos dias serão dias muito difíceis. Por quê? Porque serão tempos onde os homens serão avarentos, soberbos, amantes de si mesmo. Então Satanás entendeu. Então ele coloca, o espírito do anticristo entra e coloca neles para que preguem o que alimenta a alma, e não aquilo que mata a alma, para que o espírito tenha força. Está aí comigo, querido? Então, bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. A bênção era a bênção da salvação, querido. A bênção que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ela vem através do Espírito. O Espírito é aquele que revela, o Espírito é aquele que nos conduz, o Espírito é aquele que nos dá a verdade, o Espírito é aquele que revela a vontade e as profundezas do Pai, o Espírito é aquele que é o nosso selo e penhor. Então todas as bênçãos espirituais que eu preciso está nele. Sim, o que o Senhor vai dar, Domérica, é o seguinte: o que nós precisamos aprender, Domérica, é que cada vez que nós entendemos o nosso propósito, então, por exemplo, eu aceito a Cristo, eu recebo tudo que está, só para você ver, vai no versículo 10 de Efésios capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, ó, versículo 9 e 10, ele vai dizer assim, ó, descobrindo-nos, Efésios 1, 9 e 10, descobrindo-nos o mistério, havia um mistério escondido, o mistério da sua vontade, havia um mistério da vontade de Deus. Esse mistério é Cristo. A vontade de Deus era que Cristo fosse tudo em todos, que Cristo fosse a completude, a plenitude de tudo em todos. Aí ele vai dizer, ó, segundo a sua beneplácito, a sua boa vontade, que propuseram em si mesmo. Ele mesmo decidiu a sua boa vontade, que Cristo fosse tudo em todos. Aí ele diz no 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, porque todas as coisas lá em cima, em Efésios 1:3, é Cristo, e todas as coisas aqui embaixo é Cristo. Então, quando o Senhor nos criou no Espírito, Ele disse, tudo será tudo em Cristo, porque por Ele, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada subsiste. Nada subsiste, quer dizer, nada teria existência, nada existiria. Então, por isso que quando ele diz lá, ó, e abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, ele está dizendo, eu já abençoei vocês em Cristo, mas vocês caíram. Então lá embaixo ele diz, de tornar a congregar todas as coisas. Aí ele diz, na dispensação aqui, querido, não fala não fala somente de tempo,
né? Na plenitude do tempo o Senhor dispensou. Dispensação também fala de tirar algo que está dentro de mim e colocar algo dentro de você, Domera. Como dispensar, é o que eu estou fazendo, dispensando a palavra da revelação para dentro de você. Na plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, querido, o que acontece? Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus é Cristo. Quando eu recebo Cristo, todas essas bênçãos que estão abaixo de Cristo, tudo que está no céu ou na terra, que conectou a Cristo, vem para dentro de mim. Ponto. Então, pastor, como que eu vou conseguir prosperar? Então, como que vem a prosperidade, querido? Lembrando que a Gleice falou algo muito forte domingo. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não são riquezas. Prosperidade não é isso. Prosperidade é estar estabilizado na vontade plena de Deus. Por exemplo, Cristo nunca teve nada na terra em si, nem que a Bíblia diz. Alguns teólogos dizem que ele teve casas, 3 casas, outros que ele tinha uma marcenaria e tal, mas a marcenaria era do Pai, passou para ele. Mas vamos no contexto geral. Jesus, ele literalmente, ele caminhava e vivia pelas ofertas que, né, os irmãos ali o doavam. Então a Bíblia diz, querido, presta atenção, como que eu consigo avançar e prosperar? Como que eu consigo? Quanto mais eu vou entendendo o meu propósito, quanto mais eu vou entendendo o propósito da eternidade na minha vida, então Deus vai acrescentando aquilo que eu necessito para cumprir o propósito. Então, por exemplo, eu começo uma Life Homes na minha casa. Então, para começar uma Life Homes na minha casa, eu não preciso de carro, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de muitas coisas. Mas de repente, essa Life Homes, ela multiplica para uma outra casa longe. Então Deus percebe, né? Então Deus vai cumprindo o propósito, Ele vai te entregando misericórdia. Ele vai alcançando você com misericórdia, Ele vai te dando, então Ele te dá um carro, né? Ele percebe que você precisa de uma casa, porque agora você vai casar, então Deus te dá uma casa. Conforme eu vou caminhando no meu propósito, Deus vai acrescentando em nós coisas materiais terrenas. Mas essas coisas terrenas é para investir no reino dele, investir no propósito pelo qual eu tenho que cumprir. Lembrando que nós aprendemos ontem que todos nós temos o mesmo propósito: edificar o corpo de Cristo para a obra do ministério, para que todos cheguem à plenitude da fé, o varão perfeito. Então todos nós temos, todos os 5 ministérios temos o mesmo propósito, mas temos missões diferentes. Então, para cumprir a missão do meu propósito, eu preciso de coisas, e Deus vai me acrescentando. Por isso que tem pessoas, querido, que ele aos poucos vai crescendo, porque aos poucos também vai investindo a tua vida no reino. Mas tudo já está em Cristo. Como que eu sei que o Senhor já nos abençoou antes da fundação do mundo? No versículo 4 de Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz: como também nos elegeu nele. Quando Ele nos elegeu nele? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando Ele criou, do nada Ele nos elegeu nele, olha lá, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, querido, eu queria deixar algo aqui bem claro para você. E isso, tia, tudo é de Deus, só somos administradores, mordomos, conservos, entendeu, querido? Somos mordomos de Deus. Isso mesmo, Doménica, isso mesmo. Por isso que Paulo vai dizer: sub ser rico, mas também ser pobre, sub está assim, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. O que importa não é a maneira que vivemos, querido. O que importa não é como vivemos a vida terrena, mas é como viveremos a vida no reino. Não deixando claro, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Paulo vai dizer: se temos o que comer, o que vestir, sejamos agradecidos. Se Deus nos acrescentar algo, somos gratos por isso. Compartimos com aqueles que necessitam.
e cumprimos o propósito. Somos elegidos antes da fundação do mundo para sermos incomum, para sermos santos. Perfeito, Júnior. Olha aí, o Júnior pegou aí a palavra santo, tá vendo? Santo vem de santificado. O que é santificado? Essas duas canetas, ó, essas duas canetas são iguais, são bic. Mas quando eu santifico uma, ela deixa de ser comum, porque agora ela passa a ser exclusiva de Deus. Por isso, irmão, que nós temos que ter cuidado, né? Nós não ungimos criança quanto pequena, nós não ungimos carro, nós não ungimos casa, nós não ungimos moto, nós não ungimos cachorro. Por quê? Porque quando você unge, isso se torna de Deus. Você tem que ir lá no templo entregar para o pastor, porque a partir daquele momento é exclusivamente de Deus, é incomum, é santificado. Por isso que você ungir a sua casa com óleo, pedir para o pastor ungir a sua casa, você precisa entregar a casa para a igreja. Só um minuto. Entendeu? Teve um irmão aqui em Colorado uma vez que comprou o óleo e trouxe o carro para mim ungir. Quando ele chegou na igreja, ele falou: pastor, eu queria que o senhor ungisse meu carro, que eu comprei. Eu falei assim: você vai dar ele para a igreja? Aí ele disse: não, pastor. Ele brincou, ele achou que eu estava brincando. Eu falei: porque se eu ungir ele se torna exclusivo de Deus, porque é unção. A unção é que você foi separado, você agora é exclusivo, você é incomum, você não é comum, irmão. Por isso que no Novo Testamento nós não podemos consagrar ninguém com óleo, irmão. Pastor, que é isso? Com certeza. Sabe por que você não vai achar no Novo Testamento consagração de óleo? Você vai achar imposição de mão e oração. Separai a Paulo e Barnabé para a obra do ministério. E os apóstolos, impondo as mãos, jejuando e impondo as mãos sobre eles, os enviaram. Agora no Velho Testamento sim, se ungia rei e profeta. Então esse negócio, pastor, campanha para ungir roupa, quando você terminar de ungir a roupa do seu esposo, dá ela para a igreja. É aonde chegou a religião, querido. A religião mata. Ela mata a inteligência espiritual. E quando a palavra diz todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais é todas. Por que nos lugares celestiais? Porque se você correr o livro de Efésios até o capítulo 2, versículo 6, coloca aí para mim, Júnior. 2,6 vai dizer: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como o Senhor nos criou e nos abençoou. Eu caí, eu saí da realidade, eu saí da graça, eu decaí da graça e fui para a morte eterna. Cristo veio, possuiu o meu espírito e me levou de novo para sentar aonde o Senhor tinha me abençoado. Me abençoado com a vida eterna, me abençoado com a coroa da justiça, me abençoado com o seu reino, me abençoado a minha família através do governo dele. Porque, querido, não adianta as pessoas terem fazendas, carros, mas não ter o governo de Cristo. Porque o governo de Cristo é o único que traz paz. A Bíblia é clara, ele diz: olha, eu vos dou a paz, não a dou como o mundo dá, mas a dou
É a paz que excede todo entendimento. O cara tem uma fazenda, caminhonete, mas o casamento está destruído, a depressão, angústia, traição, cachaça, drogas, né, vaidade, né, defamação, há tantas coisas que envolvem a vida dessa pessoa, que o desfrute daquilo que Deus deu, que ele deveria usar para um propósito, ele não tem prazer de desfrutar. Entende, querido? Por exemplo, a bênção espiritual foi Cristo na minha vida. A minha esposa é a misericórdia de Deus, é a paz, é o descanso. Então eu vou e descanso. Eu tenho minha esposa para desfrute, a minha família é o desfrute, é a misericórdia do Senhor. Versículo 4, Efésios 1,4 vai dizer: como também nos elegeu nele. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, incomuns, né? Irrepreensíveis diante dele em amor. Então, querido, eu quero te dar uma palavra aqui. E ouça bem, para que você não crie uma heresia nessa palavra. Tá ruim, né, Júnior? Tá atrasado, fez. Ele vai dizer, eu quero te dar uma palavra, presta atenção. Se o amor de Cristo te encontrou, entrou no seu coração, você entregou o seu coração para Ele, Ele é o Senhor da sua vida, você serve a Ele, você é a esposa dEle, Deus se tornou o seu Abba Pai, o seu Pai. Então, querido, eu quero te dizer que você foi elegido nele, antes da fundação do mundo, para ser incomum, para dar certo. Não tem como você dar errado, não tem como você se perder, é impossível você se perder, porque Deus já predestinou isso antes da fundação do mundo. Há um predestino, e o Senhor te encontrou e te envolveu, querido, e Ele te predestinou para ser santo e irrepreensível em amor. Se você estiver perto de uma pessoa, diga para ela: é impossível você dar errado. Por quê? Porque o Senhor me elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi eleito, você foi guardado, o Senhor te colocou em um trajeto. Pastor, mas se você não conhece meu passado, a minha vida, eu só sofri. Querido, era uma escola da vida para você. Hoje o seu propósito será executado de uma forma muito mais fácil, porque todo o sofrimento que você passou só fez você crescer. Versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Lembra, querido, se Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para o encontro com Cristo, para que Cristo fosse a nossa cabeça em tudo e em todos. E Ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo para si mesmo. Ele nos elegeu, nos predestinou para si mesmo. E Ele vai dizer, isso aqui é espetacular: segundo a boa vontade, segundo o seu bom prazer de sua vontade. A vontade dele prevalecerá sobre a nossa vida. Então, querido, aceite esse Pai. Aceite esse Pai sobre você. Aceite esse Senhor, que é o Cristo. Seja a esposa. Por quê? Porque você já foi predestinada. Predestinado. Para quê? Para filhos de adoção. Paulo revela isso. Lembra, Gálatas é a luta de Paulo contra a religião e contra os apóstolos da sua época. Em Gálatas, Paulo enfrenta o apóstolo Tiago, Paulo enfrenta o apóstolo João, Paulo enfrenta o apóstolo Pedro, Paulo enfrenta os judeus, cristãos judaizantes da sua época. Paulo enfrenta um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas é anátema,
é um evangelho maldito. Paulo diz que se eles não viverem pela graça, caíram da graça ou fizeram Cristo em vão. Então Gálatas é o enfrentamento de Paulo contra as escamas e as correntes que prendiam o povo. Mas Efésio é o transcendental. Efésio é a eternidade invadindo a nossa realidade. Efésio é a glória, a majestade, é o plano de Deus eterno, é a eternidade de Deus e de Cristo invadindo a nossa realidade. É Deus desconstruindo a religião, é Deus desconstruindo a nossa mente pequena e finita e nos colocando em um infinito em Deus. É Deus mostrando o seu plano, é Deus revelando o seu amor antes da fundação do mundo, é Deus nos colocando de volta nos lugares celestiais, é Deus revelando os propósitos principais, é Deus revelando os princípios de todas as coisas, é Deus mostrando todas as coisas para nós. Está entendendo, querido? Isto é o livro de Efésios. Por isso que ele nos predestinou, nos deu um predestino. Já algo estava determinado por ele. Ele só nos conduziu pelo Espírito para filhos de adoção por Jesus Cristo, né? Aí ele vai dizer no 6: para louvor da sua glória, para louvor da sua glória e de sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. Em que temos a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Cristo é a riqueza da graça de Deus. Cristo é a plenitude de Deus. E ele diz: por causa dessa riqueza de graça, da plenitude, eu remi vocês, eu dei redenção pelo sangue de Cristo, e todas as suas ofensas. Olha aí, destaca aí na sua Bíblia a palavra ofensas, segundo a riqueza da graça. Entendeu aí, querido? Versículo 8: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério. Essa palavra descobrir fala de algo que está tapado, escondido, guardado, oculto. O Senhor revela através do livro que o Senhor descobriu, Ele revelou, Ele trouxe à tona o mistério da sua vontade. A vontade plena de Deus tem um mistério. Qual é esse mistério? Vamos descobrir? Romanos 16, 25, vamos lá. Romanos
capítulo 16, do 24 e 25, ele vai dizer: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. O Deus único sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Jesus Cristo era o mistério da vontade de Deus. Então toda a plenitude da vontade de Deus, era como se Deus dissesse assim, eu vou traduzir esse versículo 9 para você, como se Deus dissesse assim, eu vou revelar toda a minha vontade para você, todos os segredos que eu tenho, tudo aquilo que é segredo em meu coração, tudo que é a minha vontade, o meu plano, o meu propósito eterno, desde a eternidade passada, onde só estava eu, a eternidade futura, onde estará todos comigo, eu revelarei em um mistério. Qual? Cristo. Quando você recebe Cristo, você recebe todo o mistério de Deus. Ele é Deus descobrindo, revelando o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propuser em si mesmo. Tem um outro texto, vamos primeiro Colossenses capítulo 1. Colossenses está umas 5, 6 folhas para frente. 1:26. Colossenses 1:26 vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Coloca entre parênteses aí, séculos e gerações. Ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério da sua vontade é Cristo em nós. Só essa revelação você já poderia dormir com o coração descansado. Qual é o mistério da vontade de Deus? Qual é a plenitude da vontade de Deus? Ele diz que o mistério é esperança da glória, Cristo em nós. Tem alguma pergunta até aí, querido? Se tiver alguma pergunta, coloca aí. Nenhuma pergunta? Tia Silvana, quando é que nós vamos marcar aí com o seu povo? Com a galera toda aí, marcar aí pra gente ir aí fazer uma imersão aí na sua casa. Sexta e sábado. Hein? Querida, era para estar terminando Efésios capítulo 2, né? Nós estamos no Efésios 1, de 1 a 10. Isso que eu estou correndo, irmãos. Se nós fossemos falar de cada palavra, seria algo poderoso e sobrenatural e profundo. Por exemplo, no versículo 10, quando de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude do tempo. Quando ele fala congregar, ele fala estar junto, estar em unidade. Tudo agora, querido, tanto o céu, quanto a terra, quanto debaixo da terra, precisa estar coordenado em Cristo. Nada pode operar sem Cristo. Nada pode operar a partir de Cristo. Tem que ser a partir de Cristo. Só nós homens queremos fazer aquilo que nós damos na telha. É tão forte, querido, que se você for num texto, eu vou parar por aqui em Efésios, mas eu quero ler esse texto aqui. Apocalipse capítulo 5. Versículo 12 em diante, do 11 em diante, você vai ver como Cristo agora é o cabeça de todas as coisas. Não tem como fazer nada fora de Cristo, querido. Apocalipse capítulo 5. Versículo 11, 12 e 13. Lê comigo. Por que é importante você ler? Eu quero destacar algo nesse texto para você. Ele diz assim, capítulo 5 de Apocalipse, é Jesus chegando do trono, porque ele já venceu a cruz, a morte, o inferno, já está cachado. E ele entra na presença do Senhor e pega o livro, desata os selos. E a Bíblia diz que os anjos, alguém vai adorar ele. Mas quem vai adorar ele? Ele diz, e olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era um número de milhões, de milhares de milhares, que com grande voz dizia, digno ao Cordeiro que foi morto, e de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graça. E ouvi toda a criatura, tudo o que foi criado por Deus, tudo o que é criatura, que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo, ao que está sentado sobre o trono, que é Deus, e ao Cordeiro, que é Cristo, seja todas as ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. Quando Cristo, ele venceu, querido, e Efésios está dizendo isso, quando o Senhor diz que ele descobriu, que ele revelou, que ele mostrou o mistério da sua vontade, ou a plenitude da sua vontade, aquilo que era o seu bom prazer, ele está dizendo que tanto o céu, quanto a terra, ou até o inferno, demônios, anjos caídos, Satanás, precisaram se dobrar e dar glória a ele. Tudo agora está a partir dele, tudo é a partir de Cristo. Por isso que nós somos cristocêntricos. Por isso que Cristo é o centro da nossa vida e é o centro do livro de Efésios. É o centro do nosso clamor, do clamor por Ele. Vamos parar aqui. Querido, amanhã nós estaremos aqui de novo às 21h30. Convide pessoas, tá? Para poder participar. Eu quero entrar no clamor com você agora, quero orar um pouquinho, quero orar com você, nós possamos orar juntos. Espero que você possa ir aonde você está, orar conosco.
para que você seja cheio do Espírito. Nós sabemos da importância que quando aceitamos a Cristo, o Espírito vem habitar dentro de nós. Como Jesus tinha o Espírito dentro dele. Porque a Bíblia diz que Deus pegou o barro Maria e soprou dentro dela e se fez alma vivente. Mas no batismo das águas, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Jesus. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que Jesus então começou a pregar o reino dos céus. Começou a operar milagres, sinais, maravilhas e todas as outras coisas ele cumpriu a partir do Espírito sobre ele. Então hoje, querido, nós queremos orar. Se você puder fechar os seus olhos para orar comigo. Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, Senhor, te adoramos. Te amamos tanto, Senhor, a tua presença. Clamamos pela tua presença e pela tua majestade. Senhor, te honramos sobre todo nome. Tu és o centro, Cristo. Senhor, tu és o centro da nossa vida. Tudo está a partir de Jesus. Qual é a sua vontade para o nosso tempo? Encha-nos, Senhor, da tua plenitude. O Senhor revelou a nós o teu mistério, Senhor, da tua vontade. O Senhor tem revelado a nós todos os dias como devemos caminhar, como devemos nos portar diante da tua presença. São tempos difíceis, Senhor, são tempos de guerra, são tempos de lutas, são tempos de guerras espirituais. A tua palavra diz que o homem comum, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque somente aquele que é incomum, o homem espiritual, entende as coisas do Espírito. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor nas alturas, que os céus clame, exalte, cante louvores ao teu nome, mas que a terra se rende em adoração na tua presença, e o teu reino seja o nosso caminhar e o nosso governo, que até mesmo debaixo da terra, no Hades, no inferno, em todos os lugares, é respeitado esse nome, e a esse nome é declarado a tua glória, Senhor, no nome do nosso Yeshua HaMashiach. Senhor, encha-nos, Senhor, com a tua presença, encha-nos, Senhor, com a tua glória e com a tua graça. Te adoramos nessa noite, Senhor, nada é melhor do que a tua presença. Oh, aleluia! Pai, tu és o centro da nossa família, tu és o centro da criação dos nossos filhos, tu és o centro do propósito da nossa casa, tu és o centro da nossa empresa. A nossa empresa está a partir do teu governo, Jesus, da tua autoridade, do teu Espírito. Senhor, tu és o centro da nossa vida espiritual. Senhor, que a nossa alma morra, que a nossa alma seja sepultada, os nossos quereres, as nossas vontades sejam sepultadas, para que o Senhor encher do teu Espírito sobre nós, possa dominar a nossa consciência, as nossas decisões e as nossas emoções. Oh, aleluia! Cristo, teu governo nos traz cura, o teu governo nos traz salvação, o teu governo nos direciona ao reino, o teu governo manifesta a tua autoridade na terra, sobre toda a criatura. Senhor, toda a criatura criada por Deus, celebre o teu nome, celebre aquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro que nos deu vida e vida eterna. Oh, aleluia!
Clamamos pela Tua presença, Senhor, clamamos por Ele. Clamamos pela Tua presença, clamamos por Ele, Senhor. Santo, 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 santo é o Teu Senhor. Santo é o nosso Senhor. Vem, Espírito Santo, com a Tua presença agora nas famílias, na casa de cada irmão, na casa de cada irmã, na casa de cada pastor, de cada igreja do estado de Rondônia, nos estados, nas cidades, nas congregações. Eu sei, Senhor, que o Senhor não habita em denominações, mas o Senhor habita a igreja que está dentro de cada uma delas. Manifesta o Teu querer. Senhor, a igreja está com dor de parto, gemendo com ânsia de dar à luz ao filho varão. Encha-nos, Senhor, o filho varão, nos faz fiéis em Cristo, homens e mulheres fiéis em Cristo, que cumpre aquilo que o Senhor pediu a cada um de nós. Encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, nessa noite. Que essa noite nós possamos ter sonhos espirituais, sonhos que nos direcionam ao propósito correto, que perguntas que temos feito em nossa vida seja respondida pelo encher do Teu Espírito. Confirma, Senhor, a Tua palavra em nós, que a Tua palavra, que é o reino realidade, é o reino aparente, se torne real em nós com o encher do Espírito, a ponto de se tornar manifesta em vida das pessoas que nos rodeiam. Nós oramos nessa noite, Senhor, clamando pela Tua presença, pelo cumprimento do Teu mistério na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cada irmão que participa comigo, que está aqui junto conosco. Nós abençoamos eles e declaramos o Teu amor, hoje para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe tia Silvana, a Domélica, Júnior, né, todos os irmãos que estiveram aí conosco hoje à noite, a Marcilda, todos os irmãos que participaram, mesmo por um momento. Deus abençoe vocês, tá? Que Deus preencha completamente a sua vida, irmãos. Completamente, tá bom? Amanhã estaremos lendo o livro de Efésios, capítulo 3. Eu vou postar no grupo, tá? Essa mensagem, eu vou postar já também o capítulo 3 em áudio, se você quiser ouvir em áudio. Também, querido, eu gostaria de deixar um aviso aqui, já que estamos numa live. Desse final de semana, nós teremos a imersão, tá? Da Escola dos 5 Ministérios. Nós estaremos ministrando na imersão, né? Por exemplo, a tia Silvana, que é de Cacoal, se a senhora quiser participar da imersão no domingo, tia, começa às 7h30 da noite, paramos às 11h30, voltamos às 2h e paramos às 5h30. Essa imersão precisa se fazer a inscrição, tá? E colocar na frente do seu nome online, e aí nós estaremos mandando pela manhãzinha um link, a qual você vai clicar e você vai poder assistir toda a imersão ao vivo, online. Pode fazer pergunta por lá, pode estar interagindo com a gente e vai assistir online. E quem é aqui de Colorado ou aqui próximo, Cabixique, Corumbiária, Cerejeiras e Vilhena, pode fazer presencial e online se quiser, né? Totalmente gratuito, querido. Nós estaremos dando um café da manhã para os irmãos presencial e eu estarei também, né, aí dando um certificado para os irmãos que concluir mais nessa etapa, né? Todo mês Deus colocou no nosso coração de fazer uma imersão. A imersão, queridos, são 7 horas seguidas estudando as Escrituras profundamente, dissecar, tirar todos os diamantes que há lá, para que nós possamos viver o melhor de Deus, tá? Então, nesse final de semana, 21h30, né, imersão. Por exemplo, você pode reunir a sua família na sala da sua casa, colocar aí, né, na sua Smart TV aí e assistir ao vivo e interagir conosco. Pode assistir pelo seu telefone, pode assistir pelo seu computador, tá? Essa imersão que é poderosa.
O tema da imersão desse final de semana, desse mês, né, no mês de fevereiro, é cronologia, as 7 eras, né, da igreja. Nós vamos pegar aí desde Cristo, a morte de Cristo, ao rapto dos vencedores. Então nós vamos aprender tudo ali, querido, detalhadamente, o que aconteceu em cada era, qual o pecado que entrou, qual a recompensa, como foi trabalhado, qual é a nossa era, né? O que podemos ou não ter dentro das nossas igrejas, quais são as igrejas que estão de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, tá bom, querido? Então, não falte nessa imersão. Querido, também dia 21 de março, nós teremos o Impacto, né? Você que quer participar conosco do Impacto, só que o Impacto é somente presencial. Tem que vir aqui, começamos às 7h30 da manhã, terminamos às 9 da noite. É somente no domingo, também tem que fazer a inscrição, tá? Para o Impacto, tá bom, querido? Não esqueça disso. Estamos, né? Se você quiser convidar a sua igreja, irmãos, amigos, irmãs, né? Parente seu, né? Para fazer parte do Clamor por Ele. O Clamor por Ele é do dia 10 de fevereiro até o dia 1º de março, onde nós estaremos 20 dias aí praticamente, né? Jejuando e orando e clamando pelo Espírito Santo, pelo encher do Espírito. É o que precisamos nessa época. Então convide outras pessoas. Já postei lá no começo dos comentários links, tá? O link da imersão, o link, né, do clamor aí. Você pode clicar, entrar direto no grupo do WhatsApp e interagir conosco lá. Tá bom, querido? Graça e paz. Tenha uma boa noite, né? Logo nós estaremos aí, né, quanto mais rápido, com a nossa imersão domingo aí, aprendendo a palavra. Fica na paz, Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Deus te abençoe.